Muito bem-vindos. Hoje, então, chegamos ao dia 10 da quaresma. Vou mostrar para vocês o desenho que minha filha fez de mim ontem. Olha que linda. Foi Vivi que fez para mim. Linda, né? Amada. Eu tava em aula, ela fazendo desenho para mim. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que seja todo mundo bem. Eu ouço os comentários de vocês aqui, de muita coisa. Tô muito feliz pelos resultados que a gente sempre tem com cada uma dessas empreitas que eu me coloco. É que, na verdade, eu vou fazendo coisas pra mim. E eu digo, vamos compartilhar, né? Vamos compartilhar. Os 40 dias no topo da montanha com Cristo, a divindade veio falar que o conselho kármico estava guiando aquele trabalho. Então, só para vocês terem uma ideia de como é um trabalho bem importante, porque aquele trabalho vai eliminar muitos karmas, né? Vocês sabem o que é karma? Muita gente acha que karma é erros que tu cometeu no passado e agora tu precisa pagar, né? É uma forma de ver. Mas, na verdade, karma são coisas que você não resolveu no passado. Coisas que não ficaram resolvidas. Coisas que você continua cometendo os mesmos erros aqui ou com as mesmas pessoas e você não resolveu. São coisas não resolvidas, né? Então, a partir do momento que você resolve as coisas não resolvidas, você não tem mais karma. Quando eu falo assim para as pessoas, porque você não tem mais karma, porque não sei quem não tem mais karma, as pessoas acham, meu Deus, como não? Tem sim, não tem como não ter karma, todo mundo tem karma. Todo mundo tem karma até resolver, chega uma vida que tu vai ter que resolver, né? E quem faz o Akasha resolve os karmas. Quem faz o reinstalo resolve os dessa vida, né? Porque reinstala, vai corrigindo, né? Então é isso que a gente tem que se atentar. Eu vi uma tocinha das minhas filhas, eu não sei se elas se descobriram, porque esfriou muito. Gente, como aqui é de vidro, tá tudo embaçado, sabe? Porque aqui dentro ainda tá quentinho, lá fora deve estar muito frio. E tem uma lua gigante no céu, no lado oeste. E o sol tá refletindo, ela tá muito bonita. Depois eu vou mostrar pra vocês, mas tem que abrir a janela, porque tá tudo embaçado. Hoje, então, capítulo 4 de Um Curso de Amor, o chamado para quem tu és. Vocês viram, né, que tudo que eu digo para vocês está nesses conteúdos, está nesses livros. Só que, como eu sempre digo para vocês, aqui eu trago para vocês a minha experiência de que isso é real, de que isso que tá nos livros é real, porque é o que eu vivo, é o processo que eu experimentei, né? Eu digo sempre para vocês que esse livro aqui é como o diário da minha vida, porque ele é. Aí eu vivi e depois eu li tudo escrito aqui. Aí que eu disse, meu Deus, não precisava ter sofrido por nada, né? Tive umas DR com Jesus naquela época. Vocês viram lá nos 40 dias. Só que esse livro aqui, ele se desfaz, né? Tu vê Um Curso em Milagres, eu tenho muito mais tempo, né? E estudei, ó, chega a estar todo coisadinho. Aqui caiu o chimarrão. E ele não se desfaz, esse aqui se desfez todo, ó. Acho que foi mal ajeitado. A gente aprende a fazer restauração no curso de história, sabe? Porque várias vezes a gente tem que restaurar monumentos e obras literárias também. Historiador também faz restauração de obras literárias, não sei se vocês sabiam. A gente aprende a fazer na faculdade de historiador. De licenciatura, eu acredito que não, mas de historiador, que é a licenciatura plena, que é historiador e professor de história, e a gente aprende a fazer, a gente aprende a arqueologia também, a procurar os fósseis, sabe? Olha que legal.
a identificar a data dos fósseis. Por isso que os historiadores sabem dizer, esse esqueleto tem tantos milhões de anos, né? Claro que pode ser um paleontólogo também, que tá lá junto com o historiador, mas o historiador sabe fazer isso, né? Um arqueólogo. Bora lá, então. O chamado para quem tu és. Criação não é apenas um aspecto desse mundo. Criação é um aspecto da totalidade. O todo do todo, o alfa e o ômega, a eternidade, o infinito. Não é apenas a vida tal como conheces agora, mas a vida em todos os seus aspectos. É a vida além da morte, assim como a vida antes do nascimento e a vida durante o tempo aqui. Então, o que é criação? É o todo de tudo, o alfa e o ômega. É a vida além da morte e antes de a gente estar aqui. É a vida além da morte, assim como a vida antes do nascimento e a vida durante o teu tempo aqui. Então, durante aqui também. É totalmente uma, pois é toda da mesma fonte. Então, toda a criação vem de Deus. Toda a criação é cocriação. É isso que eu digo. As pessoas têm um pouco de ignorância em relação a isso. Cocriação, eles acham que é tu desejar uma coisa e se alinhar com a mente cósmica para conseguir aquilo. Isso é manifestação, gente. Isso é manifestação. Cocriação é o quê? Toda criação é cocriação. Não existe sem criação. É quando tu é o Cristo desperto, quando tu já tá desperto na tua real identidade, e qualquer coisa que tu faça em amor é criação. Tudo. Teu desejo de ajudar, o teu desejo de compartilhar, o teu desejo de que não tenha guerra, o teu desejo de que não tenha dor, o teu desejo de curar, tudo isso é cocriação. Ou criação, entendeu? Ó, o filtro. Tem até um lábiozinho aí. Tu não és apenas uma parte da criação, mas como já dito muitas vezes, és um criador. E como tal, um ato contínuo de criação. Então, nós somos um criador e, ao mesmo tempo, um ato contínuo da criação. Nós não estamos em evolução, nós estamos em constante criação. Entendeu? Vocês vão entender mais adiante. Isso não significa que a criação seja representada em ti, mas que tu és representado na criação. A ideia da criação como algo estático seria inteiramente contrária ao significado da criação. No entanto, ainda pensas que estás à parte dela e que não a afetas. Isso é consistente com a maneira de pensar que te diria que estás à mercê do acaso. Acaso e criação não têm a menor semelhança. Estás à mercê apenas de teu próprio ego e apenas até que decidas abandoná-lo por sua própria vontade. O objetivo todo de um curso em milagres e um curso de amor é esse, que tu abandone o ego por tua própria vontade. Tudo. E deixe de se sentir separado e passe a se sentir unificado com a fonte, né? Esse é o objetivo de tudo aqui. Não, pessoal. Um curso em milagres e um curso de amor trabalham de mãos dadas, porque a mudança na maneira de pensar ensinada em um curso em milagres era uma mudança na maneira de pensar acerca de ti mesmo. Então, um curso em milagres faz tu começar a descriar as ideias que tu tinha de ti mesmo. Tentava desalojar a mente egóica que te promoveu uma identidade. Então, o objetivo de um curso em milagres é desalojar a mente egóica, que apenas pensas que és. Um curso de amor veio em seguida para revelar-te quem tu és na verdade. Então, um desaloja quem tu não é, e o outro reinstala a tua real identidade. É quase um reinstalo o curso de amor.
Enquanto continuares atuando no mundo como aquele que pensa que és, e não como quem tu és, não integraste esses dois elementos do aprendizado. Então, a gente não integrou nem o desfazer daquilo que a gente não é e nem aquilo que a gente realmente é, tá? Eu vou anotar aqui, depois eu quero trocar uma ideia com a minha irmã disso. É nessa fase de aprendizado que estás agora, e é isso que este tratado aborda. Este tratado pretende te mostrar como viver como quem tu és, como agir no mundo como um novo ser que se identificaste. Tal como aprender a nadar, trata-se de uma nova maneira de movimento, totalmente inconsistente com a maneira de mover-te na terra, assim também como a nova maneira de manifestar ou expressar quem tu és é totalmente inconsistente com a maneira como antes manifestavas ou expressavas quem tu és. Então, a partir de agora, tu vai manifestar e expressar quem tu é de uma forma totalmente diferente de como era antes, tá? Vocês podem me ver, eu sou a prova disso. Isso é assim, obviamente, porque antes te manifestavas a partir de um conjunto de condições que correspondiam àquele que pensava ser, e não a quem tu és na verdade. Irás quase literalmente continuar a colidir com quem pensas que és, à medida que concluis o processo de desaprendizado. Isso poderia ser melhor explicado continuando com a metáfora da natação. Se agir no mundo como quem realmente és fosse como nadar, colidir com aquele que pensa que és poderia ser comparado a tentar mover-te na água da mesma maneira como te movias na terra. Então não tem como, né? Tu vai caminhar dentro da água e não vai rolar. Enquanto te moves literalmente na água, por que subitamente tentarias mover-te como se estivesses na terra? A explicação poderia ser tão simples como se tivesse esquecido de onde estás. Ou tão complexa quanto um pânico ou um medo repentino provocado por um número indeterminado de fatores. Em ambos os casos, o resultado seria sempre o mesmo, uma mudança repentina da facilidade de movimento para a luta e de seguir com o fluxo para a resistência. Então, se tu nadar na água, vai tudo bem. Se tu começar a querer caminhar dentro da água, ferrou. Entendeu? Assim, o surgimento de luta ou resistência é o primeiro passo para aprender a reconhecer quando estás agindo de acordo com noções de quem tu pensas que és, em vez de a partir de quem tu verdadeiramente és. E vocês percebem também que tanto o que eu digo para vocês é verdade, que esse livro é um diário da minha vida, que até Cristo, nesse livro, usa as analogias que eu uso. Ele usa aqui a analogia da natação, em outro momento ele usa a analogia de um pintor, de um músico, entende? Ele usa várias analogias. E a minha forma de trazer o conteúdo para vocês veem que é através de analogias. E isso não é uma coisa que eu pensei, nossa, vou fazer através de analogias. Não, eu tô aqui conversando com vocês e daqui a pouco me vem analogia, entende? Então, é tão intrínseco. A minha conexão com o curso de amor, ela é tão profunda que até a forma como a gente expressa no mundo como Deus é e como tu é igual. É igualzinha, né? E eu não preciso fazer força nenhuma para ser assim, deixa eu fazer uma analogia. Não, me vem, que nem veio da barra de chocolate, que nem me veio lá do corpo de Cristo, que eu explico para vocês, que nem me veio das crianças brincando no parquinho com Deus, né? Que nem me veio da nuvem passando. Todas essas coisas que eu já contei para vocês, né? Essas analogias que me vieram prontas. São facilidades pra gente entender, mas tu vê como ele usa bastante aqui também? Se tu reparar, tu vai ver que é muita, muita semelhança. Parece que fui eu que escrevi esse livro, sabe? Que tipo assim, que eu vim do futuro e escrevi um livro para eu do passado encontrar. E provavelmente foi, né? Porque o Cristo faz isso. E não é só o meu Cristo, né? O teu também. Porque tu vai ver que é o mesmo, né? No caso. Cristo veio
do futuro escrever essa obra para que você estivesse aqui ouvindo agora, recebendo, entende? E a mesma consciência, como eu disse, ela é compartilhada. Claro que tem uma parte que tu vai trabalhar, uma parte que tu não vai trabalhar. Tu vai trabalhar mais, outra menos, tá? Mas toda ela faz parte de ti. A capacidade de desistir da luta é uma capacidade é uma capacidade aprendida para o nadador, e agora é também uma capacidade aprendida para ti durante a jornada de volta ao teu verdadeiro ser. Requer lembrança, acessar a lembrança de quem nós somos, confiança em quem tu és e uma abordagem com plenitude de coração, que é aquela coisa de reintegrar mente e coração. E uma abordagem de plenitude de coração, cadê você? Que permite que o corpo, mente e coração, hajam em uníssono. É mais ou menos a retação que o Buda falou, pensar, sentir e agir de forma reta, né? Não é correta, é reta, fiel ao teu pensar, ao sentir, a tua ação. Tu vê como é tudo a mesma coisa com outras palavras, né? Essa abordagem com plenitude de coração é a condição a partir da qual a unidade é reconhecida. Então, quando eu ajo com a plenitude de coração, eu manifesto Deus, eu manifesto a unidade, eu manifesto todos somos um, entende? E naturalmente nasce e acontece o amor incondicional, é natural, tá? Meus queridos irmãos e irmãs, não estáis mais confinados a condições da separação. E é isso que deveis aprender agora. Não estamos mais separados. Nunca estivemos, né? Isso se aplica diretamente à tua reação a tudo que ocorre na tua vida. Olhemos agora para a tua reação à ideia colocada anteriormente sobre receber um chamado. Seja como for que identificamos atualmente o chamado, da maneira como ele se relaciona contigo, há poucos entre vós que não reagiram diante da ideia de um chamado com dois conjuntos de sentimentos e pensamentos. Agora ele vai descrever como a gente reagiu a esse chamado dele por nós. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Olha aqui, às vezes é uma frase perdida no meio do texto, por isso que eu digo que esse texto, como um curso em milagres, ele não veio para ser interpretado, ele veio para ser sentido. E ele vem, eu tô gostando de fazer o curso do Fael porque ele descreve em palavras aquilo que eu vivo, né? E eu acho isso legal. Então, para ele veio decodificado o que eu explico para vocês de uma outra forma. Lembra que eu digo que para mim as coisas vêm como pacotinhos de informação? Com pacotinhos de presente mesmo? Eu vejo uma imagem. Depois que eu vejo essa imagem, vem como se fosse um pacotinho de presente de informação, entra em mim, ao coração, e eu recebo todo o entendimento daquilo, todo. O que é, como é, da onde vem tudo, né? A partir daquele pacotinho de informação que eu recebo. Ele fala que a comunicação dos seres a partir da quinta, sexta dimensão é feita assim. Eles não falam mais em palavras. Eles falam a partir de ondas de informação. Eles te enviam uma informação. Aí quando chega em ti é como se abrisse. É como um arquivo zipado, né? Que você manda o arquivo e quando chega na pessoa ele se abre e vem o entendimento. Isso aconteceu desde a primeira vez que eu tive uma abertura de tela mental, que foi quando eu estava caminhando com as meninas no parquinho, elas tinham 6 meses, que abriu aquela tela mental, aquela tela na minha frente, né? E aí depois me veio o entendimento. Eu sabia o que eles estavam conversando, né? Que tinha Jesus e outros seres em formato de luz conversando sobre como se daria iluminação planetária. Lembra que eu falei para vocês disso em vários vídeos? E aí eu sabia o que eles estavam conversando, não porque eu estava ouvindo, mas porque me vinha informação. Eu ouvia a cena e me vinha informação do que eles estavam falando. Eles estavam falando sobre iluminação planetária, né? E aí daqui a pouco Jesus virou para mim e disse, vem. E eu fui.
Aí quando eu fui, eu vi que eu era igual a eles, né? Um filete de luz. Eu sempre conto pra vocês isso. E todas as outras analogias, se vocês verem que eu conto pra vocês, ou todas as outras telas mentais ou revelações que eu recebi, que eu conto pra vocês, elas vêm assim. Tu pode perceber como eu falo pra vocês, vem bem assim, né? Quando eu fui no corpo de Cristo, eu fui lá no corpo de Cristo, e aí eu vi nós em formato de centelha, aí eu voltei pra cá. Isso eu fui levada em projeção, né? Eu voltei pra cá. Quando eu voltei pra cá, eu não tinha entendido nada que tinha acontecido. E aí veio o pacotinho de informação, entende? Eu não raciocinei, eu não pensei, eu só disse, meu Deus, o que aconteceu? Né? E aí veio o pacotinho de informação. A apometria foi a mesma coisa, eu estudei, fiz 3 cursos de apometria, eu estudei apometria. Mas é como se eu tivesse desdobrado, como se eu visse todo aquele conteúdo, mas eu não tinha recebido a unção dele, né? Um dia, eu tava aqui, pós-cirurgia, e de repente veio como um pacote, assim, de informação, puxa, apometria. Disse, meu Deus, eu sei fazer as técnicas de apometria, né? Então, acontece assim, pra mim o aprendizado vem assim, não é mais através do contraste. Vem meio pronto. Eu não preciso meio que raciocinar para chegar a uma determinada resposta. Eu pergunto, me vem a resposta. E isso é quando a gente recebe informações de seres estelares, de seres divinos, de seres de outras dimensões, né? Que aí a gente recebe essas informações, elas vêm prontas, como uma caixinha de informação. Já vem todo o entendimento prontinho. É como aplicar mesmo um aplicativo no teu celular, no teu computador. Bem prontinho, tá? Então agora me ensina a usar meu computador novo, vai, que eu preciso usar, que eu já comprei o ano passado, nunca nem abri o computador. Tô precisando desse download. Vou abrir essa semana para receber, porque eu tenho que estar ali, né? Lembra que a ressonância harmônica, o professor Hélio Couto fala disso? Olha que interessante o que me veio agora. O professor Hélio Couto fala que tu pode pedir o curso de inglês, por exemplo, na ressonância, conhecimento da língua inglesa. A onda vai para ti. Mas ela só se manifesta quando o quê? Quando você estuda inglês. Não é? Não é assim? Ele diz, você precisa estudar inglês. Você pede o conteúdo de um concurso na ressonância. Vem. O que é que você precisa fazer? Estudar o conteúdo para quê? Para receber a informação. Entendeu? Então, eu vou abrir aquele computador e começar a mexer nele. Que eu comprei um computador para ele entrar em fase com o meu celular sem que eu precisasse passar os vídeos por computador, né? Então, os meus vídeos, vocês veem, tem mais de 1 hora. Se eu tivesse que baixar no computador, pensa quanto tempo vai demorar. E aí, como eu comprei da mesma marca do celular, ele fica na nuvem, fica no iCloud. Aí não precisa desse compartilhado. Só que como eu nunca mexi no computador da IPA, eu não sei mexer, né? Mas vou aprender tudo. Se aprende, deve ser fácil também, depois que a gente aprende, né? Seja como for que identificares atualmente o chamado de... Ah, tá, aqui eu vou falar do chamado, né? Vamos lá, né, minha gente? Receber o chamado. Eu não vou ler tudo para vocês, mas eu vou ler uma parte, tá? Seja como for que identificamos atualmente o chamado da maneira como ele se relaciona contigo, há poucos entre vós que não reagiram diante da ideia de chamado com 2 conjuntos de sentimentos e pensamentos. De um modo, está um conjunto de pensamentos e sentimentos que contém tudo o que se poderia atribuir à alegre aceitação de uma dádiva de valor elevado. Ou, tipo assim, eu senti como uma dádiva de valor elevado. Ou, em outras palavras, de um tesouro. Eu recebi um tesouro, que foi esse chamado. Do outro lado, está um conjunto de pensamentos e sentimentos que contém tudo o que se poderia atribuir ao surgimento, de certa forma onerosa, de
onerosa de ainda outra responsabilidade ou outra obrigação. Gente, no começo eu tinha essa aqui. No começo eu me sentia assim. Um conjunto de pensamentos reconhece que há, porque eu passei na noite escura, e na minha noite escura era assim que eu me sentia, né? Um conjunto de pensamentos reconhece que algo foi dado. O outro conjunto reconhece que algo foi pedido. A resposta com plenitude de coração é aquela que reconhece que dar e receber são o mesmo, na verdade. No começo, assim, um dia, aquela médium lá da Bahia, eu tava bem no meio do meu processo, né? Ela disse, agradece pela oportunidade do que tu tá recebendo e tal, né? Ela falou. Aí eu disse, meu Deus, agradecer pelo quê? Agradecer pelo quê? Eu pensei, meu Deus, eu vou agradecer pelo quê? Eu só trabalho, eu só faço vídeo. Não vejo nenhum resultado, a minha vida não muda. Eu tô contando pra todo mundo, todos os meus perrengues, né? Tô me auto-humilhando aqui. E eu não via isso como... Eu via como um trabalho. Na hora que eu tava fazendo, eu tava totalmente em união, né? Unificada. Mas quando eu saía daquele momento, é que nem ela descreve aqui em Um Curso de Amor. A Mari Perron, né? Ela diz, quando eu saía daquela unidade, a minha vida parecia um choque, né? E eu vivia assim. Então, quando eu gravava, eu tava lá em união. Quando eu saía daquilo, a minha vida dava um choque de realidade, né? Com aquilo que eu tava experimentando minutos antes, durante a gravação, que era um lugar... É como se eu estivesse no céu, gravando, né? E aí, depois eu voltava pra minha vida manifestada. E eu tava falando do inferno ali, né? No vídeo. Dos perrengues que eu tava passando. E como eu ia superando cada um, né? Mas aí já tinha outro, quando eu me esperava ali depois do vídeo. Então eu não conseguia ver aquilo como uma dádiva, como uma bênção. Eu via como meu processo. Eu conseguia ver como eu mesma. Eu só estava compartilhando. Por que eu compartilhava, gente? Porque eu pensava assim, meu Deus, eu preciso falar para as pessoas que o caminho da iluminação não é só luz. Né? Eu preciso contar, porque senão as pessoas vão achar que estão no caminho errado. Elas vão estar passando por esses perrengues que eu estou passando e vão achar que estão no caminho errado, que está errado, e vão querer desistir. E eu tenho que dizer para elas que não, que é assim mesmo. Que é assim mesmo, só segue em frente. E aí eu trazia técnicas que me traziam alívio durante o processo e cura. Aí era isso que eu fazia. Eu ensinava como dar um passo no rio sem se afogar. Mas já tinha me afogado, entendeu? Aí depois que eu me afoguei, eu dizia, ó, não pisa nessa, porque aquela lá vai te afogar, entendeu? Então era assim, eu não via como uma dádiva. Aí quando eu cheguei em Um Curso de Amor, eu já tava... Foi quando eu pedi para Jesus uma confirmação do meu trabalho, porque até então eu fazia o trabalho, eu digo, eu estou ensinando iluminação, só que eu ainda não me iluminei. Eu dizia para ele, né, como pode isso? Como posso fazer um negócio desse? Eu sou uma charlatã, porque eu estou ensinando iluminação, mas eu acesso a consciência crística, mas eu não iluminei, né? Eu sinto amor incondicional quando eu estou em atendimento, em alguns momentos da minha vida, mas eu não vivo como um Cristo sobre a Terra. Eu não vivo como filho de Deus na Terra. Não é essa a minha realidade, dizer para ele. Então, eu preciso de uma confirmação no meu trabalho, porque senão eu vou tirar todos os vídeos, eu não vou publicar um trabalho que eu não tenha certeza que venha de ti e que seja real. E como é que eu vou publicar um trabalho nas redes sociais dizendo que eu sou um Cristo desperto, falando sobre como é isso, falando como se chega lá, se eu não cheguei? Eu não posso, porque aí eles vão me questionar, eles vão me pôr na parede, e eu não vou ter resposta, e eu não vou conseguir curar, se foi me pedido para curar, né? Eu não vou conseguir realizar aquilo que eu tô falando aí, que eu tô ensinando. E aí, uma tarde, eu ia entrar em meditação com esse pedido, né? E eu não conseguia entrar em meditação.
Mas eu tava bem, eu tava muito serena, eu tava muito bem. Não é que eu não conseguia entrar em meditação, porque eu não conseguia me acalmar. Não, eu tava já em meditação. Enquanto eu tava pedindo isso, eu tava com muita plenitude de coração conversando com o mestre. E aí me veio pra abrir o YouTube. Eu digo, mas eu não tenho mais vontade de aprender nada. Já tinha passado meu tempo do aprendizado, entendeu? Não tem mais o que eu queira saber, não tem mais nada na internet que me baste ou que me seja novidade ou que eu acho que eu preciso aprender. Não tem mais nada, eu não preciso aprender mais nada, né? E aí veio um curso de amor. E um curso de amor não veio como um novo aprendizado para mim, entende? Veio como a confirmação daquilo que eu estava vivendo naquele momento da minha vida. Então, por isso que eu digo que ele é como um diário da minha vida. É como se eu tivesse vivido isso e escrito o livro, entende? Porque o que eu estava vivendo naquele momento estava escrito aqui. Então, eu tinha chegado. Entende? Eu tinha chegado. Só que eu não conseguia ver que eu tinha chegado. Eu não conseguia expressar que eu tinha chegado. Mas eu tinha chegado. Entende? Porque eu já vivia na paz, mesmo com o caos ao meu redor. Eu vivia na paz. As minhas relações foram totalmente modificadas. Eu já sabia que eu era minha sogra, que eu era meu marido, que eu era minhas filhas, que eu era as pessoas que conviviam comigo, que eu era os AJ que me cobravam. Então, eu já tinha uma relação de harmonia comigo mesma e eles me respondiam com harmonia, né? Eu já tinha modificado tudo, só que eu ainda não percebia, entende? E aí, quando veio um curso de amor, eu comecei a aplicar isso com mais intensidade, né? Não, eu sou o Cristo desperto, então é assim, é assim. E aí, sim, aí eu não tive mais nenhum entrave para saber que eu sou tu e tu é eu, entende? A forma como tu falou comigo, eu sabia que era eu mesmo falando comigo. E eu já curava na hora, já perdoava na hora, já resolvia na hora. E aí as pessoas começaram a me tratar com aquilo que eu tenho dentro de mim, né? Com respeito, com admiração, com carinho, com cuidado. Aí eu passei a ser cuidada, passei a ser protegida, amada. Entende? Foi mudando a forma das pessoas me tratarem. Mas quem mudou fui eu. Oi, gente, eu nem dei oi pra vocês hoje. Fui falando, nem dei oi. Então, é sobre isso. Você precisa aplicar aquilo que você é. Você fez os 40 dias no topo da montanha. Você tem o autoconhecimento todo que você precisa. Agora você precisa aplicar isso na sua vida. Então, começa, tá? Começa a aplicar. O que importa é apenas que isso importa. O que importa é apenas que isso importa. Vamos lá. Isso requer um exame das tuas noções específicas a respeito do chamado com relação a como as aplica a ti mesmo. O fato de sentires que tens um chamado específico, nenhum chamado ou muitos chamados não importa neste momento. O que importa é que pensas que isso importa. Pensas que importa porque comparas e julgas em vez de aceitar. A ti, que tão recentemente sentiste a paz da aceitação verdadeira, não te é pedido que abandones essa paz para sair em busca de um chamado. Em vez disso, te é pedido que escutes de dentro dessa paz aquilo que te sentes chamado a fazer. Então aqui ele está falando sobre o chamado. Todo mundo quer saber como é que é o chamado, como é que é o chamado. Aqui ele diz: qual é o meu propósito? Chegamos a esse momento. Escutes de dentro dessa paz aquilo que te sentes chamados a fazer. Não se trata do passado e de todas aquelas coisas que muitas vezes pensaste que te preencheriam. Trata-se de reconhecer quem tu és agora. Essa não é uma correção rápida que te chama aquilo que poderia ter sido e te diz que se tivesses agido antes, teria tido uma vida que sonhaste e que talvez não seja tarde demais. Não se trata de avaliar aonde os vários chamados a que respondeste te levaram anteriormente. Todas essas noções
dizem respeito a quem pensava que eras, não a quem tu és. Elas não reconhecem a diferença entre pensar e saber. Ser quem tu és é o que és chamado a fazer. Ser quem tu és é o que és chamado a fazer. É pedido a ti que vivas uma vida tão fluida como a das aves do céu. É pedido a ti que vivas uma vida onde não haja divisão entre quem tu és e aquilo que fazes. Esse lugar sem divisão é o lugar da unidade. Então, eu sou um Cristo desperto, eu vivo assim. Eu sei que todos e tudo sou eu vivo assim. Eu existo como um Cristo desperto. Eu manifesto, eu sou quem eu sou. Agora talvez sintas que este tratado tenha andado em círculos, te levando de volta apenas para contemplar mais uma vez a aceitação de onde estás agora. Entretanto, aceitar onde estás não é o mesmo que aceitar quem tu és. Aceitar onde estás como se fosse um lugar estático que não chegaste não é a meta que foi estabelecida. Aceitar quem tu és inclui aceitar a criação. Aceitar a criação é aceitar a mudança e crescimento, mas não compreendes verdadeiramente nenhum dos dois conceitos. Mudança não é algo negativo e crescimento não implica em falta. Esse entendimento desse parágrafo não é algo que tu vai conseguir entender racionalizando. É um sentir. É um sentir. É aceitar a criação. É crescimento e é mudança. O tempo todo. Mas isso não significa que algo te falta. Ou que tu tá incompleto. Deves estar começando a ver que teus processos de pensamentos, os mesmos processos de pensamentos que te diziam a cada hora, a cada minuto, como perceber o teu mundo e viver nele, muitas vezes ainda se baseiam em velhos conceitos. E isso não significa que não tenhas mudado, nem que precises de realização em vez de já estares realizado. O que isso significa é que ainda precisas desaprender velhos padrões de pensamento. Isso é expiação, que é tanto falado em um curso em milagres. Expiação é a nova forma de expressar-se, de experimentar a consciência. E ela é bem diferente do mundo, tá? Não se manifesta como o pensamento do mundo. E é algo contínuo e constante, até que já não seja necessário. O que é contínuo e constante é a parte da criação. Por isso, o próprio ato de desfazer velhos padrões é um ato de criação. À medida que o velho é desfeito, não se cria um vácuo, o novo é criado. Tu estás em processo de desfazer aquilo que fizeste. A velha estrutura está desmoronando para que a nova, que poderia ser comparada a uma construção sem armação, possa se erguer. Esse processo também é união, pois é dar e receber como um só, embora não o reconheças como tal. Não se trata de um processo de esperar que algo seja realizado para que outra coisa comece. O que acontece agora acontece em uníssono. À medida que o velho vai, o novo chega. Não há lapso de tempo nesse aprendizado. Assim é uma condição de prontidão para o milagre. O velho é simultaneamente substituído pelo novo. Isso o reinstall ajuda a fazer, tá? Aqueles 3 encontros de reinstalação da tua supraconsciência faz com que isso aqui aconteça de forma instantânea. Por isso que eu digo para vocês que aí não é mais necessário que você sofra para reinstalar o projeto divino original. Fazendo o reinstall, em 3 encontros, tu é reinstalado com o projeto da divindade para você, com o teu eu superior, teu mentor pessoal. Você recebe as auréolas douradas acopladas em você e você ainda projeta os próximos 10 anos, que já estão dentro de você. Já está dentro de você o projeto original.
mas você não consegue plasmar nem manifestar. E você apagou ele de dentro de você. Você aniquilou o projeto divino original de você por medos, traumas e decisões erradas que você tomou. Ai, Ana, mas existe certo e errado. Tudo não leva para o mesmo lugar. Não tá tudo bem, não tá tudo certo. As escolhas que você fez foi pelo medo. E isso não é o projeto divino original. Então, sim, está errado. Tá? E vai te levar a dor e sofrimento. Você quer viver o projeto original em amor e plenitude, crescimento? Reinstala. Faz isso aqui de forma instantânea. Isso aqui que está descrito aqui é feito de forma instantânea com o reinstalo. Em 3 encontros. Menos de um mês, 3 semanas, porque é 1 por semana. Da tua casa, onde tu estiver. Reinstala o projeto divino original, pronto, tá reinstalado. Limpou tudo, reprogramou, recebeu os aplicativos para seguir na vida. E programa os próximos 10 anos. Maravilhoso. Não tem palavras para explicar. Por isso que essa ferramenta entrou tão em ressonância comigo. A ferramenta do Reinstall, ela foi uma resposta de Deus para mim. De como fazer isso aqui acontecer de forma mais rápida. Porque isso aqui tu poderia ficar a vida inteira para realizar e não realizaria. E voltaria muitas mais para tentar realizar. E o Reinstall te reinstala agora e tu já vive o projeto divino original. Entendeu? Por que é tão maravilhoso? Por que eu gosto tanto dessa ferramenta? Por que eu me identifiquei tanto com ela? Por causa disso, tá? Ela te reinstala e tu consegue aplicar a criação na tua vida sem dor, sem sofrimento, sem a noite escura, né? Sem perder tudo, sem viver na escassez, sem acabar com todos os teus relacionamentos, inclusive contigo mesmo, com o teu corpo físico, com todos os teus corpos. Sem acabar com a tua vida, tu consegue reinstalar a nova vida. E aí acontece que nem está descrito aqui, exatamente como está descrito aqui, em uníssono. Vai substituindo aquele padrão que tu tinha antigo pelo novo. Exatamente o que está descrito aqui, que o Reinstall faz. Ele faz isso de forma instantânea. Tira o velho que tu escolheu pela dor, que tá te fazendo sofrer, e põe o novo. Sem que tu precise se desmoronar, se destruir, entrar em sofrimento para aplicar. Qual o preço mesmo? É R$900, é tabelado, tá? E dá para pagar em 12 vezes se quiser no cartão. Ou se quiser pagar no Pix parcelado também, fala comigo. A gente conversa, tá? Isso é tabelado pela egrégora. Mas, gente, é a tua vida. Se fosse 100 mil reais, valeria a pena fazer, entende? Valeria a pena pegar dinheiro emprestado para fazer. Tu entende o que eu quero dizer? Reinstala o projeto original. Ou seja, acaba escassez, porque ninguém veio para ser escasso. Acaba doença, acaba tudo que o medo fez com que tu fizesse. As escolhas que tu fez foram pelo medo e não pelo amor. Então, tudo isso em 2 anos é reinstalado. Tu entende? É um negócio muito surreal, sobrenatural, incrível. É que nem o professor Hélio Couto disse, alguém estuda mecânica quântica e não fica... é porque não entendeu nada. O Reinstall é a mesma coisa. Se você ouve falar sobre o Reinstall, se você entende o que é a ferramenta e não fica... é porque não entendeu nada do poder do que é essa ferramenta. Meu Deus do céu, o que é o poder dessa ferramenta? É a divindade resolvendo a tua vida. Tu não pediu Jesus, resolve minha vida. Cara, tá aqui a ferramenta. Sabe? Reinstala o projeto divino original. Recebe os meus aplicativos divinos. Manifesta na tua vida o teu projeto divino original, entendeu? Programa os teus 10 anos a partir do amor, a partir do teu eu superior, a partir da gentileza. Remodela toda a tua vida com força, com sabedoria, com auxílio da tua família espiritual, do teu mentor pessoal. Tu não precisa fazer nada sozinho, tu não tá sozinho, tu nunca foi sozinho. Então aceita a ajuda da divindade para você, criatura. Né? Resolve a tua vida de uma vez. Ah, mas eu tô bem, é só relacionamento, que não tem nada a ver. Ah, sim, relacionamento é tudo. Sabe que esse ano tava eu mesmo, até eu caio nisso. Né? E disse, nossa, esse ano eu vou me dedicar ao profissional. Agora tá tudo bem na minha vida, vou me dedicar ao profissional. É o mais importante.
Aí me veio, assim, as palavras de Jesus em um curso de amor. Me veio na hora, assim. E aí eu comecei a rir por dentro mesmo. Eu rindo comigo mesma, do meu pensamento. Eu digo, ainda é o pensamento do quê? Do meu arquétipo principal, que é o de Atena. Não é? Não falei pra vocês que pra Atena o mais importante é estudos e trabalhos. E aí eu dei risada por dentro, porque eu vi que era a Atena pensando. O mais importante é o profissional, vou me dedicar ao profissional. E aí me veio Jesus, né? Me veio no sentido, ele dizendo que Deus só é todo poderoso porque ele está em relacionamento com tudo e todos o tempo todo. Ele se relaciona com o meu café, porque ele é o meu café. E aí ele sabendo que ele é tudo e todos o tempo todo, por isso que ele sabe tudo. Porque ele é consciência, e ele é consciência de tudo e todos o tempo todo. Então o mais importante da vida, da existência é relacionamento. O profissional vem do relacionamento. A resposta do teu profissional vem do relacionamento. Entende? Tudo vem de relacionamento. E eu tô aqui conversando com vocês, eu estou em relacionamento com vocês. Eu sei que eu sou vocês. Eu manifesto vocês. Eu vivo para vocês nesse momento. Eu existo por tua causa. Eu tô aqui servindo, mas eu, ao te servir, eu recebo, porque eu sou tu e eu ao mesmo tempo. Então, eu tô te dando e recebendo, dando e recebendo. Recebo da divindade e passo para ti. Tu recebe e passa de volta para mim. E assim vai. É como se fosse o 8, sabe? Aquele 8 que eu falei para vocês, ali no escado, que a gente tá dentro do corpo de Cristo. Então, a gente faz isso, ó. Isso faz com que a gente entre em fase com Cristo em nós e a gente entre em fase com Deus. Então, cada vez que a gente está aqui juntos, a gente está em fase com Deus. Olha que lindo. Aí, quando sai daqui, cabe a você o quê? Expressar. Expressar. Mas aí tu vai entrar em contato com o quê? Com os traumas. Lembra que eu falei para vocês o que eu passava? Com os medos, com os traumas, com a negação. Porque todo mundo ao meu redor dizia que eu tava louca. Porque eu pensava e sentia de forma diferente. Todo mundo sentava no café da manhã para falar mal das pessoas e dizer quem morreu. Quem quebrou, quem morreu, que fechou. Cara, e aquilo não condizia mais comigo. Eu não conseguia nem ficar ouvindo. No começo eu criticava. Depois que eu fui evoluindo espiritualmente, eu deixava eles falar e eu ia fazendo uma técnica chamada conversation, tá? Eu ensino a fazer isso no meu curso. Mas enquanto a pessoa ia falando, eu ia me perdoando por tudo aquilo. Eu sou o Cristo. Eu estou aqui falando fofoca desse, falando fofoca. Eu sabia que eu era a pessoa que estava ali fazendo fofoca e eu ia me perdoando por tudo aquilo. Daqui a pouco o assunto simplesmente parava na mesa. Eles não sabiam mais nem do que estavam falando. Aí ficava um silêncio. Daqui a pouco cada um seguia o seu dia. Entendeu? Então a gente muda as pessoas sem falar uma palavra. Sem falar uma palavra, não falava uma palavra. No começo eu falava, eu criticava, eu era aquela positiva tóxica. Eu falava, porque tu, porque não dá pra assistir o jornal. Agora, enquanto eu assistia o jornal, eu sentava pra assistir também. E eu ia transmutando cada notícia. Entendeu? Aí nada mais me afeta. É bem que nem o professor L. Couto fala, né? Nada pode afetar um Buda. Ou afeta, às vezes, por 5 minutos, né? Porque a gente não tá no 100% do Buda o tempo todo. Então, afeta ali por 5 minutos, mas é um instante. Que nem quando bateram no meu carro, né? Eu já sabia, aquela menina quer ser abençoada pro dia. Nem veio o pensamento de raiva da menina, entendeu? Não veio, não vem. É natural abençoar a menina. Ela queria entrar na minha consciência. Se ela tivesse só passado por mim, não ia acontecer. E não fez nada no meu carro, gente. Então, ela só queria entrar na minha consciência para receber uma bênção. Ela consciente fez isso? Não, eu superior dela fez. É por isso que não precisas esperar para ouvir o teu chamado, ainda que alguns de vós tenham a sensação de estar em um tempo de espera, pois não ouvis nenhum chamado como esse. O chamado é para ser quem tu és e está acontecendo na velocidade do relâmpago. Uma velocidade que não pode ser medida em razão da sua natureza simultânea. Eu sendo eu, Cristo desperto. Como foi dito em um curso de amor, tempo é apenas a medida
do tempo, entre aspas, que leva para um aprendizado, para que o aprendizado ocorra. Como foi dito em um curso de amor, tempo é apenas a medida do tempo que leva para que o aprendizado ocorra. No mundo existe o tempo. Em realidade não existe o tempo. Mas aqui existe isso para que a gente possa manifestar a separação. Olha só, para que a gente possa ser individuado, precisou existir a ilusão do tempo. Tá? Isso é bem profundo. E eu consigo explicar para vocês só uma live para falar sobre o tempo, porque eu não entendia como assim o tempo não existe. Eu não entendia. Quando eu entendi, me veio um entendimento, não veio em palavras. Então, para eu explicar em palavras, eu preciso de uma live inteira só para falar sobre isso. Para tentar decodificar em palavras para explicar para vocês, porque me veio um saber instantâneo de que o tempo não existe. Foi instantâneo. À medida que essa noção de tempo se dissolve, o estado de prontidão para o milagre torna-se teu estado natural. Foi o que aconteceu. O meu estado natural é um estado de prontidão para milagres. Ana, tu faz milagre o tempo todo? Cara, eu sei que sai de mim essa luz divina o tempo todo e que eu infecto. Essa é a palavra, eu infiltro. Não tem ambiente que eu vá, lugar que eu passe, o chão que eu pise, que eu não infiltre. Sabe? Eu sou como um vírus crístico. Onde eu vou, infiltra. A pessoa não sabe o que aconteceu, mas ela foi afetada pela minha presença, pelo meu olhar, pelo meu desejo de amor. Sem eu falar uma palavra, a pessoa me viu na rua, nem sabe quem eu sou, recebeu. Tá? Embora esse ajuste em teu pensamento talvez não pareça ser o milagre que realmente é, à medida que a tua consciência desse ajuste cresce, o elevará a um nível tal que irás considerá-lo como uma capacidade. Quando a tua velha maneira de responder à vida te levar a lutar ou resistir, a nova maneira de pensar começar a substituir o velho padrão por um padrão de resposta, começarás a ver que cada nova resposta é a resposta de um chamado que apenas teu coração pode ouvir. Como eu disse antes, teu coração agora se tornou teus olhos e teus ouvidos. Teu coração ouve um só chamado, uma só voz, a linguagem de uma só fonte, a fonte da unidade. Enfim, tchililim. Eu vou só anotar, falar para vocês aqui o que eu escrevi. Ser quem tu és é o que és chamado a fazer. Não é se transformar, não é evoluir, não é ser quem tu és. Te é pedido que não haja diferença entre quem tu és e aquilo que fazes, porque isso vai gerar angústia e agonia, tá? Então, se eu sou o Cristo, eu naturalmente ajo assim. E, gente, não precisa fazer força para isso, entendeu? É só deixar, porque tu já é. E tu sabe o que fazer, e tu sente, só que aí tu quer agir de acordo com o velho padrão, entendeu? Tu agora, nesse momento da tua vida, tu que me segue aqui, tu tá fazendo força pra agir de acordo com o velho. Porque o teu estado natural já diz, tu é assim, tu já é assim naturalmente, entendeu? Tu já é impulso, luz. Expiação, desaprender os velhos padrões de pensamento. O chamado é para ser quem tu és, tá? Então, esse é o chamado, essa é a resposta. Ai, amanhã vamos dar uma sequenciazinha aqui, amanhã é sábado, amanhã minhas garotinhas têm balé. Eu não tô mais fazendo balé desde que eu fiz a cirurgia, não tô indo malhar, mas estou começando a voltar a essas atividades físicas. Meu corpo tá se moldando sozinho e eu comendo grosso com açúcar. E mesmo assim meu corpo vai se curando, porque eu digo, tu é santo, tu é puro, tu é lindo, né? E ele vai plasmando isso, é maravilhoso. Gente, amo vocês. A gente se vê amanhã. Tu entendeu que tudo que eu digo não sou só eu que digo, nosso chefe também diz, nosso mestre também diz, nosso guia maior também diz, né? Através da consciência dele que vem pra Terra, com esses ensinamentos de caramba, tu já é Deus.
Tudo que Jesus disse já estava lá, só que como a gente não acreditava e não conseguia manifestar, ele trouxe esses outros conhecimentos de outras formas para que a gente pudesse acessar, né? E assim como eu, você também tem essa luz crística, você tem esse amor incondicional, você tem tudo isso, você experimentou tudo isso, então deixa se manifestar. Deixa aquilo que é profundo se manifestar. Se tu tem que fazer força, não é o teu estado natural. O teu estado natural é aquilo que tu não faz força, que tu só expressa quem tu é, sem pensar no que tu pensaria antes sobre aquilo. Então tu só expressa o amor que tu é, a pessoa que tu é, o sentir que tu tem, entendeu? Vai só expressando, tá bom? E tu vai ver que uma hora você viu, depois de um tempo tu diz, meu Deus, tudo isso é tão natural pra mim. Não preciso fazer força nenhuma pra ser como eu sou. Eu sou assim, né? E as pessoas ao teu redor sim vão achar estranho no começo. Aí depois tu diz, nossa, eu sou essa pessoa que tá me achando estranho. Eu me perdoo por isso. Porque o natural é ser o Cristo que eu sou. É ser amor, é expressar esse amor. E Cristo diz sim, sim, não, não. Ele sabe dizer sim e ele sabe dizer não. Cristo não é escravo de ninguém. Cristo é o Filho de Deus em manifestação. Lembrem-se sempre disso. Cristo não é o pobre pequeno pecador. O pobre pequeno pecador é o ego. Cristo é Filho de Deus caminhando sobre a terra. Lembrem-se disso. Cristo é o Filho de Deus caminhando sobre a terra. Em luz, sabendo que todos são o Filho de Deus caminhando sobre a terra. Por isso ele é humilde. Humilde por quê? Porque ele sabe que ele é Filho de Deus, e isso é real, e todos são. E tudo é Deus. Então ele tem essa consciência, ele vive a partir dessa consciência, ele se sente seguro em qualquer ambiente, ele se sente bem em qualquer ambiente, ele é o modificador do ambiente, ele é a luz que acende na escuridão, ele é a paz que chega num momento de guerra, entende? E ele não se afeta. Ai, mas tu não fica brabo um minuto se tu vê tuas filhas brigando. Cara, não dura um minuto. Eu olho, percebo, eu digo, deu, acabou. Sabe? E elas não brigavam há meses. Aí ontem, anteontem, tô fazendo uma reprogramaçãozinha nelas, tô modificando algumas coisas nelas. E aí elas estão reagindo, né? Estão reintegrando. Eu ensino tudo isso a fazer nos meus cursos, as deusas em mim, a formação toda em mim, eu ensino como fazer isso com os filhos. Não ensino a educar filho, porque também nem eu sei, entendeu? Eu educo conforme o Cristo é, não é como o mundo diz, entendeu? Eu não sou a favor desse negócio de educação positiva, porque eu vejo isso muito uma manipulação. Então eu te elogio para dizer que tu tá errado. Vocês não me veem sendo assim, né? É claro que o que eu falo é um paradoxo, né? Eu digo tu é o Cristo e ao mesmo tempo eu digo que tu tá todo errado, né? É um paradoxo. Mas o Cristo em ti entende tudo. O teu ego não entendeu, passa pro teu coração que ele entende tudo. Porque isso é um sentir, não é uma coisa que eu possa explicar em palavras. Gente, eu tô aqui há lives e lives e lives e lives, 200 lives, sei lá quantas que eu já fiz sobre esse assunto de consciência crística. E o que eu tenho para dizer para ti é que o Cristo em ti entende tudo que eu falo. Teu ego pode duvidar, pode ter pode ter confusão, mas o Cristo em ti entende tudo. E uma hora desce o download completo, pacotinho de informação. Uma hora tu recebe completo, tá? Tem que fazer as barras de axis nos meus filhos, vivo protelando. Sim, faz a reprogramação noturna nos filhos, tá? Uma hora depois que ele dormiu. Se tem uma coisa que tu vê que ele tá em sofrimento, reprograma. Filho, eu tava falando ontem com uma amiga que o filho dela, acho que ele é de muita luz, de outra dimensão, então ele não come, ele come miserinha, né? E de vez em quando e bem seletivo. E ele é muito bom e muito saudável, não tem problema nenhum, mas as mães desesperam, né? Filho pequeno, não come e tal. Ela disse que ele levava ele pra escolinha e passava o dia inteiro com água. Um bebezinho.
né? Então, sim, a mãe gera desespero, né? Mas eu digo, ó, reprograma ele à noite, diz, ó, o alimento te faz bem, você come tudo que é o necessário para você come saudável, você gosta de se alimentar saudavelmente, você não tem restrições porque não há necessidade, entende? E vai trazendo o positivo daquilo para ele. A mesma coisa minhas filhas, né? Quando elas eram pequenininhas, elas brigavam muito o tempo todo, gente. Não dava pra botar 5 minutos, sair 5 minutos. E aí eu fui reprogramando. Filha, você é amorosa, todos te tratam com amor e você trata todos com amor. Hoje minhas filhas são o amor. A professora delas todo dia diz, meu Deus, né? E elas, entre elas também. Entende? Então é real isso. O que eu ensino pra vocês é tudo real. Se tem alguma coisa no comportamento ou na forma de ser do teu filho que tu vê que é sofrido para ele, faz a reprogramação. Sempre começa dizendo eu te amo, reprograma em positivo, você é saudável, você é feliz, você é alegre, você é calmo, você tem serenidade, você é amoroso, todos são amorosos com você. Né? Você pode programar a forma como as pessoas tratam teu filho, porque as pessoas tratam a gente de acordo com aquilo que a gente emana. Então, eu tava falando com a minha prima, que eu fui lá na fazenda dela no final de semana, e ela disse, tem muito bullying com os meus filhos e tal, porque eles são diferentes, um ama cavalo, o outro ama carro, eles não têm essas conversinhas... carros antigos e entende de motores e não sei o que, né? E o outro cavalo, campo, lida do campo, né? E aí os coleguinhas, né, tem outros assuntos. E aí fazem bullying com eles. E aí os garotinhos ficam chateados, né? Aí eu disse pra ela, dá pra reprogramar tudo isso aí, dá pra resolver. Todos me tratam com amor, todos me admiram, todos me tratam com respeito. Faz a reprogramação do teu filho pra tu ver. E não importa a idade. Ainda mais mãe, né? Mãe pode ter 100 anos. O filho com 80. Entendeu? Não tem... Mãe fez. Existe o eu sou infantil. Isso mesmo, só palavras amorosas, né? Mas esses dias, por exemplo, minha filha tava com raiva. Tinha um dia que a Antonella tava com raiva, né? Aí eu ia, filha, você não pode... Eu ia pensar, você não pode ser assim. Eu digo, pode sim. Tu tem que expressar a tua raiva, filha. Se tu não pode expressar a tua raiva na tua casa, e é uma raiva assim do nada, sabe? Tu pode expressar a tua raiva sim, porque o traço não ficou do jeito que tu queria, tá tudo bem. Expressa a tua raiva e tal. Pode expressar. Tem que ter isso, gente. A gente tem que deixar as crianças se expressar. Quando eu atendia como terapeuta, a primeira coisa que eu pedi era o que mais te incomoda. E ele, porque eu tô tentando controlar. Eu digo, não, a partir de hoje tu tá proibido de controlar qualquer coisa. Isso aí vai te gerar um câncer. Tu não vai controlar nada. Quem passa por mim não controla nada, cura. Então tem um comportamento em ti, uma forma de agir, uma forma de pensar que tu não gosta, e a gente cura. A gente não controla. Entendeu? É bem diferente. Controlar a raiva e curar a raiva. Mas a raiva, ela é muito necessária, às vezes, para nos dar força para fazer algumas coisas, mudanças, né? Então, a raiva não é ruim, nada é ruim. Nenhum pensamento ou sentimento nosso é ruim. Todos pertencem ao Cristo, né? Em um curso de amor, às vezes que eu cortei relações com Jesus é porque eu senti a raiva. E ele disse, quem disse que a tua raiva não é minha? Eu digo, então tá. Então eu vou ser que nem tu, virar os cordeiros lá no templo, vou virar tudo, né? Só que aí isso foi passando, essa vontade de... Ela foi sozinha, foi se amanando, né? É claro que eu ainda sinto quando eu vejo, assim, alguém que se diz mensageiro de Deus e que diz que Deus não nos ama. Eu viro a mesa mesmo, né? Eu poderia mudar a forma de comportamento dele, a forma de ele falar. Poderia, gente, mas deixa ele se expressar.
Eu acho que tem que ter isso, sabe? Gente, se vocês soubessem o poder que Jesus Cristo tem, vocês não têm noção. Você não tem noção do poder que você tem. Então deixe ele se expressar. Deixe ele se expressar. Tá? Porque você não tem noção do que é. Não tem noção. Tá? Um beijo. A gente se vê amanhã, gatíssimos. Até amanhã.